Dona Alzira, aos 70 anos, vive há 15 anos trancada num apartamento na Lapa que mais parece um túmulo. Cada cômodo respira o veneno da mágoa que ela cultiva contra a cunhada Marlene, acusada de destruir sua família. A lição? Guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. Mas quem apodrece por dentro é você. Tudo começou quando seu marido faleceu e ela encontrou cartas que, na sua interpretação amargurada, provavam a traição de Marlene. Em vez de buscar a verdade, Alzira escolheu o ressentimento como companhia. Mas me responda, quando foi a última vez que você guardou uma mágoa tão fundo que ela virou parte de você? Sabe aquela pessoa que você jurou nunca perdoar? Aquela história que você repete na sua cabeça como um disco arranhado. A verdade é que a pessoa que você não perdoa provavelmente está vivendo a vida dela, enquanto você apodrece por dentro, refém da sua própria raiva. O rancor não pune quem te machucou. Ele te prende numa cela onde você é ao mesmo tempo o prisioneiro e o carcereiro. O apartamento de Alzira é a prova viva disso. A poltrona marrom onde o marido costumava ler o jornal está intocada há 15 anos, coberta por um lençol branco como se fosse um sudário. Ela não permite que ninguém sente ali. Na estante da sala, fotografias de família estão viradas de lado. Aquelas onde Marlene aparece sorrindo. Alzira não teve coragem de jogá-las fora, mas também não suporta olhar para elas. É como se cada objeto fosse um altar dedicado à sua dor. Na cozinha, todas as manhãs, o ritual é o mesmo. Café preto e amargo, sem açúcar, enquanto ela reconta mentalmente os crimes de Marlene. A conversa que ouviu pela metade. A carta ambígua. O olhar que interpretou como deboche no velório. Cada lembrança é mastigada, engolida e digerida novamente, dia após dia, como quem alimenta uma planta venenosa esperando que ela floresça. As gavetas do quarto estão cheias de cartas amareladas pelo tempo, algumas lidas tantas vezes que as dobras rasgaram o papel. Alzira conhece cada palavra de cor, cada vírgula que confirma sua versão da história. Ela não procura a verdade, procura justificativa para continuar odiando. E assim, os dias se arrastam naquele apartamento sem luz, sem riso, sem vida. Alzira se tornou prisioneira da própria amargura, esquecendo que a chave para sair sempre esteve nas suas mãos. Foi numa terça-feira chuvosa que Caio tocou a campainha do apartamento 302 pela primeira vez. Ele tinha 28 anos, trabalhava como entregador de aplicativo havia 6 meses e já estava acostumado com todo tipo de cliente. Os apressados, os educados, os que nem abrem a porta direito. Mas Alzira era diferente. Quando ela abriu a fresta da porta, Caio viu primeiro os olhos, fundos, desconfiados, como se ele fosse mais uma ameaça num mundo cheio delas. Deixa aí no chão, ela resmungou sem sequer olhar para o rosto dele. Caio obedeceu, mas algo naquela voz rachada o incomodou. Não era grosseria comum, era dor disfarçada de raiva. Nas semanas seguintes, as entregas se repetiram. Sempre os mesmos pedidos: pão francês, leite, remédios da farmácia. Sempre a mesma recepção fria. Mas Caio começou a reparar nos detalhes. A porta que abria cada vez menos, as mãos trêmulas que pegavam as sacolas, o cheiro de mofo que escapava do apartamento e, principalmente, a solidão que pendurava no ar como cortina pesada. Na quinta entrega, Caio ousou: "A senhora tá bem? Precisa de alguma coisa além do que pediu?" Alzira o encarou como se ele tivesse falado em língua estrangeira. "Por que você se importa?" A pergunta veio carregada de veneno, mas Caio não recuou. "Porque eu sei reconhecer alguém que tá sofrendo sozinho." Essa frase abriu uma rachadura minúscula na armadura de Alzira. Ela não respondeu, apenas fechou a porta com menos força do que de costume, mas na entrega seguinte, deixou a porta um pouco mais aberta. E na outra murmurou um "obrigada", quase inaudível. Caio tinha seus próprios demônios. Havia perdido a mãe 3 meses antes. Câncer fulminante que levou tudo em 60 dias. A dor era recente, ainda latejava como ferida mal cicatrizada. Mas ao contrário de Alzira, ele escolheu não se fechar. Trabalhava, conversava com estranhos, chorava quando precisava, ria quando conseguia. Descobriu que dividir a dor a tornava mais leve, não mais pesada. Uma tarde, depois de entregar mais um pedido, Caio perguntou se podia entrar para usar o banheiro. Alzira hesitou, mas acabou abrindo a porta por completo pela primeira vez. Quando Caio entrou, sentiu o apartamento como um soco no estômago. Aquilo não era uma casa, era um mausoléu onde alguém ainda respirava. "A senhora mora sozinha faz tempo?" ele perguntou voltando do banheiro. Alzira estava sentada na cozinha, encarando a xícara de café frio. 15 anos. "Desde que meu marido morreu." A voz dela tremia. "E desde que aquela víbora da minha cunhada destruiu tudo." Caio puxou uma cadeira e sentou sem pedir licença. "Eu perdi minha mãe há pouco tempo. Teve dia que eu quis morrer junto com ela." Alzira levantou os olhos, surpresa com a honestidade crua. "Teve dia que eu fiquei com raiva de Deus, dos médicos, dela mesma por ter fumado a vida toda. Mas sabe o que eu descobri? Que guardar raiva é que nem deixar comida estragada na geladeira. Você não machuca ninguém, só envenena sua própria casa." "Você não entende", Alzira murmurou. "O que ela fez comigo, talvez eu não entenda. Mas eu sei que a senhora tá aqui, sozinha, comendo esse veneno todo dia.
E aposto que sua cunhada tá vivendo a vida dela lá fora. Caio falou sem agressividade, apenas com a clareza de quem conhece a dor. Quem tá morrendo aqui dentro não é ela, é a senhora. Alzira ficou em silêncio. Caio levantou para ir embora, mas antes de sair disse: eu volto semana que vem. Se a senhora quiser conversar, eu escuto. Se não quiser, tudo bem também. Mas só para a senhora saber, tem gente que ainda se importa, mesmo que a senhora ache que não merece. A porta fechou. Alzira ficou sozinha de novo, mas dessa vez o silêncio era diferente. Pela primeira vez em 15 anos, uma semente de dúvida foi plantada no jardim de certezas amargas que ela cultivava. E sementes, mesmo minúsculas, têm o poder de rachar concreto. Caio voltou na semana seguinte, como prometeu. Dessa vez, Alzira abriu a porta antes mesmo dele tocar a campainha, como se estivesse esperando. Ela não disse nada, apenas fez um gesto vago com a mão, indicando que ele podia entrar. O apartamento continuava sufocante, mas havia algo diferente no ar. Uma tensão nova, como se alguma coisa estivesse prestes a se romper. Eu pensei no que você disse. Alzira começou, ainda de pé na sala, os braços cruzados como escudo, sobre guardar raiva. Mas você não estava lá. Você não viu o que ela fez. A voz tremia entre a defensiva e algo que Caio reconheceu como desespero. O medo de que sua versão da história não fosse tão sólida quanto ela precisava que fosse. Então me conta, Caio respondeu, sentando no sofá empoeirado. Me mostra por que você está aqui há 15 anos. Alzira hesitou, mas acabou indo até o quarto. Voltou com uma caixa de sapatos velha, amarrada com barbante. Suas mãos tremiam ao desamarrar os nós. De dentro, tirou um monte de cartas amareladas, algumas com as bordas rasgadas de tanto serem lidas. Tá tudo aqui, a prova. Ela separou uma carta específica, escrita à mão com letra caprichada. Essa aqui eu encontrei na gaveta do meu marido uma semana depois que ele morreu. É da Marlene para ele. Lê. Estendeu o papel para Caio com a expressão de quem apresenta evidência irrefutável num tribunal. Caio leu em silêncio. A carta era curta, datada de 2 meses antes da morte do marido de Alzira. Marlene escrevia sobre um encontro que tiveram. Agradecia pela conversa. Dizia que ele era a única pessoa que a entendia naquele momento difícil. Terminava com: você sempre foi especial para mim. E isso nunca vai mudar. Tá vendo? Alzira apontou para a última linha com o dedo trêmulo. Especial. Ela sempre quis ele. E ele foi lá se encontrar com ela pelas minhas costas. Caio releu a carta devagar. Tem mais cartas aqui? Tem. Várias. Todas escondidas. Alzira despejou o conteúdo da caixa na mesa de centro. Eram pelo menos 15 envelopes, alguns ainda lacrados. A senhora leu todas? Caio perguntou, começando a organizar as cartas por data. Li as que importam, mas não leu todas. Não era pergunta. Caio já estava abrindo os envelopes que ainda estavam fechados. Alzira fez menção de impedir, mas algo na determinação dele a paralisou. A terceira carta que Caio abriu mudou tudo. Era do marido de Alzira para Marlene. Nunca enviada, datada de uma semana antes dele morrer. A letra estava trêmula, provavelmente escrita já doente. Caio leu em voz alta devagar. Marlene, obrigado por me ouvir quando contei sobre o câncer. Você foi a única pessoa com quem consegui falar antes de contar para Alzira. Eu sei que você entende porque passou pela mesma coisa com seu Paulo. Preciso de coragem para contar para minha esposa que eu tô morrendo, e nossas conversas me deram essa força. Você é especial porque é família, porque sempre cuidou de mim como irmã. Vou contar para Alzira amanhã. Ela precisa saber a verdade. O silêncio que caiu na sala era denso como chumbo. Alzira arrancou a carta das mãos de Caio, leu e releu, as palavras dançando na sua frente. Não, não pode ser. Caio continuou abrindo cartas. Outra de Marlene mencionando o próprio marido doente, pedindo conselhos sobre tratamento. Outra do cunhado falando sobre exames, sobre medo, sobre não saber como proteger Alzira da verdade brutal. Outra de Marlene oferecendo ajuda, dizendo que estaria lá para apoiar a família toda quando a notícia fosse revelada. Ele estava doente. Alzira sussurrou, a voz quebrando. Ele estava morrendo e eu não sabia. E a Marlene, ela estava ajudando ele a ter coragem de me contar. Ele morreu antes de conseguir te falar. Caio completou suavemente. E você encontrou as cartas e pensou... Eu pensei o pior. Alzira desabou na cadeira, as cartas caindo das suas mãos. Eu construí uma história inteira na minha cabeça. Eu transformei a Marlene em vilã, porque era mais fácil do que aceitar que meu marido morreu me protegendo. Era mais fácil ter raiva dela do que sentir a dor de saber que ele sofreu sozinho. Caio se ajoelhou na frente dela. A verdade estava aqui o tempo todo. A senhora só não quis ver, porque se eu visse a verdade, o que sobraria? Alzira chorou finalmente, depois de 15 anos sem derramar uma lágrima. Se eu perdoasse a Marlene, com quem eu ia estar brava? Com quem eu ia botar a culpa? Seria só eu, sozinha, com a dor de ter perdido ele. E essa dor eu não sei carregar. Mas a senhora tem carregado.
Caio disse. Só que carregou junto com 15 anos de veneno que não precisava estar aí. As cartas permaneceram espalhadas na mesa, testemunhas silenciosas de um mal-entendido que devorou uma vida inteira. A verdade sempre esteve ali, esperando ser descoberta. Mas o orgulho de Alzira havia construído muros tão altos que nem a luz conseguia entrar. Depois que Caio saiu naquela tarde, Alzira ficou sozinha com as cartas espalhadas pela mesa. A verdade agora estava nua na sua frente, impossível de ignorar. Seu marido não a havia traído. Marlene não era vilã. 15 anos de ódio construídos sobre uma mentira que ela mesma inventou. Ela tentou levantar da cadeira, mas as pernas não obedeceram. O peito começou a apertar, como se alguém tivesse colocado uma pedra enorme ali. A respiração ficou curta, rápida, insuficiente. As mãos formigavam. O coração disparou num ritmo irregular que a assustou. Alzira se agarrou na mesa, derrubando as cartas no chão, tentando sugar ar que parecia não chegar aos pulmões. Não, não agora. Ela gemeu, cambaleando até o banheiro. Precisava de água, de ar, de qualquer coisa que a fizesse voltar a respirar direito. Abriu a torneira com mãos trêmulas, jogou água no rosto, mas a sensação de sufocamento só piorava. O mundo girava. As paredes pareciam fechar. Foi quando ela levantou os olhos e viu seu reflexo no espelho embaçado. Alzira congelou. A mulher que a encarava de volta era uma estranha. Cabelos brancos desgrenhados, olheiras fundas como crateras, pele cinzenta e flácida. Mas não eram os anos que haviam feito aquilo. Era outra coisa. Era a amargura esculpida em cada ruga profunda. O ódio gravado nas linhas ao redor da boca. A solidão que apagava qualquer brilho que um dia existiu naqueles olhos. Ela tocou o próprio rosto, como se precisasse confirmar que aquela criatura destruída era realmente ela. Meu Deus, o que eu fiz comigo? A pressão no peito aumentou. Alzira se segurou na pia, respirando aos soluços, sentindo que ia desmaiar. Foi quando ouviu a campainha tocar insistentemente. Ela mal conseguiu chegar até a porta. Caio estava do outro lado, o rosto preocupado. Eu esqueci minha mochila aqui e... Senhora Alzira, o que aconteceu? Ele entrou rápido, amparando-a antes que caísse. Guiou-a até o sofá, levantou suas pernas. Respira devagar, devagar. Olha para mim. Inspira, segura, solta. Levou alguns minutos, mas a respiração de Alzira começou a se regularizar. O aperto no peito diminuiu. As mãos pararam de formigar. Quando ela finalmente conseguiu falar, a voz saiu quebrada. Eu me vi no espelho e não me reconheci. Caio buscou um copo de água na cozinha, voltou e se sentou ao lado dela. O que a senhora viu? Um monstro. Uma mulher morta por dentro. Eu não era assim. Antes dele morrer, eu ria. Eu tinha amigas. Eu ia na praça alimentar os pombos. Eu era viva. As lágrimas desceram sem controle. E agora eu sou isso. Essa coisa amarga, doente, sozinha. E foi tudo culpa minha. Eu escolhi isso. Eu bebi o veneno achando que ia matar a Marlene. Mas quem morreu fui eu. A senhora teve um ataque de pânico. Caio explicou calmamente. Seu corpo está reagindo a tudo que você guardou esses anos. Raiva crônica faz isso. Mata devagar, por dentro. Alzira fechou os olhos exausta. 15 anos. Eu desperdicei 15 anos odiando alguém que não merecia ser odiada. 15 anos que eu poderia ter vivido. E eu escolhi apodrecer aqui dentro. Caio esperou um momento antes de fazer a pergunta que precisava ser feita. A senhora acha que estava punindo sua cunhada todo esse tempo? Alzira abriu os olhos confusa. Como assim? Ficar aqui, sozinha, doente, cheia de raiva. A Marlene sabia disso? Ela sofria porque a senhora estava aqui se destruindo? Não, eu nunca mais falei com ela. Então quem a senhora estava punindo? Caio insistiu, a voz firme mas gentil. Porque pelo que eu tô vendo, a única pessoa que sofreu esses 15 anos foi a senhora. A Marlene provavelmente nem sabe que a senhora odeia ela. Ela tá lá, vivendo a vida dela, enquanto a senhora apodreceu aqui dentro. Então me diz, quem a senhora estava punindo de verdade? A pergunta explodiu dentro de Alzira como uma bomba. Ela se dobrou sobre si mesma, soluçando alto. O choro de 15 anos finalmente encontrando saída. Eu mesma. Eu estava me punindo porque eu me senti culpada, porque eu não percebi que ele estava doente, porque eu não fiz as perguntas certas, porque eu falhei com ele e a senhora achou que merecia sofrer. Caio completou. Eu achei que se eu odiasse alguém doeria menos, mas doeu mais. Doeu tanto que eu me transformei nisso. Alzira apontou para o próprio corpo como se fosse algo nojento. Eu me transformei no veneno que eu queria dar para ela. Caio segurou a mão dela, calejada e fria. A senhora pode parar. Hoje, agora. Pode escolher parar de beber esse veneno. Mas como? Como eu desfaço 15 anos? Um passo de cada vez. E o primeiro passo é perdoar a pessoa que mais te machucou nesses anos todos. Alzira olhou para ele confusa. A Marlene? Não, a senhora mesma.
Aquelas palavras perfuraram a última camada de defesa que Alzira ainda mantinha. Ela desabou nos braços de Caio, chorando como não chorava desde o dia do enterro do marido. Mas dessa vez, não era só dor que saía. Era também o começo da cura. A rachadura no muro de 15 anos finalmente havia se transformado em abertura grande o suficiente para a luz entrar. Levou 3 dias para Alzira juntar coragem. 3 dias olhando o número de telefone que Caio encontrou na lista telefônica antiga. 3 dias ensaiando o que dizer, como dizer, se deveria dizer alguma coisa. Na manhã de sexta-feira, com as mãos ainda tremendo, ela ligou. Alô? A voz de Marlene era a mesma, só um pouco mais rouca pelo tempo. Marlene, sou eu. Alzira. Silêncio do outro lado. Um silêncio tão longo que Alzira quase desligou. Eu preciso falar com você. Pessoalmente. Alzira, faz 15 anos. Eu sei quanto tempo faz. Pode vir aqui? Ou eu vou aí. Como você preferir. Marlene demorou para responder. Eu vou aí, hoje à tarde. Quando Caio chegou mais tarde naquele dia, para o que já havia se tornado uma visita regular, encontrou Alzira numa agitação que não via antes. Ela havia penteado o cabelo, colocado uma roupa limpa, aberto a cortina da sala pela primeira vez. A luz do sol entrava tímida, revelando toda a poeira acumulada. Ela vem hoje, Alzira disse, a voz tensa. A Marlene. Eu liguei para ela. Caio sorriu. A senhora quer que eu fique? Não, isso eu preciso fazer sozinha. Mas obrigada. Por tudo. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Alzira abriu a porta e ficou cara a cara com a cunhada pela primeira vez em 15 anos. Marlene estava mais velha também, cabelos brancos, mas havia algo nela que Alzira não tinha mais. Leveza, vida nos olhos. Entra, Alzira disse, a voz quase um sussurro. Elas se sentaram na sala, uma de frente para a outra. O silêncio pesado como chumbo. Marlene olhava ao redor, percebendo o estado do apartamento, a escuridão mesmo com a cortina aberta. O cheiro de lugar fechado. Eu te odiei durante 15 anos, Alzira começou sem rodeios. Marlene não desviou o olhar. Achei que você tinha destruído meu casamento. Que você e ele... Alzira, eu nunca... Eu sei. Alzira levantou a mão interrompendo. Eu sei. Eu encontrei as outras cartas. As que eu nunca tinha lido. Eu sei que ele estava doente. Que você estava ajudando ele. Que você era só uma irmã cuidando do irmão. Marlene fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Ele queria te contar. Ele tinha tanto medo de te machucar. Tentou 1000 vezes e não conseguia. Eu implorei para ele falar logo, mas ele morreu antes. Alzira completou, a própria voz embargada. E eu te culpei, porque era mais fácil te odiar do que aceitar que ele se foi sem me dar a chance de cuidar dele. Eu te transformei em vilã porque precisava de alguém para botar a culpa da minha dor. Você me cortou da sua vida da noite pro dia. Eu tentei te ligar, você não atendia. Tentei vir aqui, você não abria a porta. Eu não sabia o que tinha feito de errado. Marlene limpou as lágrimas com as costas da mão. Perdi meu irmão e perdi você no mesmo dia. E eu perdi 15 anos da minha vida. Alzira olhou ao redor do apartamento, vendo-o pela primeira vez como realmente era. Uma prisão que ela mesma construiu. Eu morri junto com ele, Marlene. Mas não precisava ter morrido. Eu escolhi isso. Eu escolhi o ódio, a solidão, a amargura. E você não merecia nenhum pedaço desse veneno. Alzira, eu não tô pedindo perdão porque eu não mereço ser perdoada. Eu só precisava que você soubesse. Eu estava errada. Sobre tudo. E eu não quero mais carregar isso. A voz de Alzira quebrou. Eu não aguento mais carregar isso. Marlene se levantou, atravessou a sala e abraçou a cunhada. Alzira, rígida primeiro, lentamente se permitiu ser abraçada. Choraram juntas, 15 anos de dor escorrendo naquele abraço apertado. Quando Marlene foi embora, 1 hora depois deixou um convite. Venha almoçar em casa domingo, por favor. Não como obrigação. Só se você quiser tentar de novo. Alzira ficou sozinha na sala, segurando o papel com o endereço. Caminhou até a janela que sempre manteve fechada. Aquela que dava para a rua, para o mundo lá fora. Com as mãos trêmulas, abriu-a completamente. O ar fresco da tarde invadiu o apartamento, carregando o cheiro de chuva que vinha, de vida que continuava. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões com aquele ar que parecia novo, diferente. Olhou para a poltrona coberta do marido e, pela primeira vez, pensou que talvez fosse hora de tirar aquele lençol. Talvez fosse hora de viver de novo. Nem que fosse só um pouquinho, nem que fosse só o tempo que ainda restava. Perdoar não apagou os 15 anos perdidos, mas abriu a porta para os anos que ainda podiam ser vividos. E isso, Alzira percebeu olhando pela janela, já era um começo. Sabe, assim como Alzira precisou de alguém para mostrar que ela estava presa na própria amargura, talvez você precise de histórias como essa para enxergar verdades que estão escondidas na sua própria vida. Se você quer continuar recebendo essas reflexões que tocam fundo na alma, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas comuns que enfrentaram escolhas difíceis e o que elas podem te ensinar sobre perdão, recomeço e libertação. Não deixa essas lições passarem batido.